Meu irmão e minha irmã, com alegria eu estou com você mais uma vez, é Dom Guilherme, bispo da Diocese de Lages, diante do frio da Serra Catarinense e diante da pandemia, do que mais se ouve nos telejornais, nas igrejas, fica em casa. Eu queria refletir um pouco sobre isso porque me atormenta. Desde o mês de março, uma coisa que o Brasil inteiro e o mundo todo está ouvindo é exatamente isso: fica em casa. Eu mesmo já orientei e pedi muitas vezes ao final de missas ou de entrevistas que para se proteger da pandemia do Covid-19, coronavírus, é para fazer o isolamento ou o distanciamento social e ficar em casa. Até aí, aparentemente está tudo certo, muito prudente e elogiável, e todo mundo apoia isso. Pois bem, eu estava dizendo, diante das chuvas copiosas e abençoadas para alguns, que caíram nesses últimos dias, especialmente aqui no sul do Brasil, e mais ainda aqui na Serra Catarinense, também no oeste, parte do Rio Grande do Sul, até rios transbordando, e com muito frio, congelante. Eu fiquei pensando, mas ficar em casa, isso é muito bom, mas para quem? Já há algum tempo, praticamente desde o início da pandemia, o que me preocupa é que esse apelo tão necessário e curto fere e machuca profundamente o coração de milhares e milhares, quem sabe de milhões de irmãos e irmãs, desde as pessoas em situação de rua, que moram lá no Vaticano, lá em Roma, em Nova York, em Paris, em Londres, em Brasília, e a maior parte das cidades brasileiras de porte médio ou de grande. Como deve doer no coração deles ouvir "fica em casa", e se fere e machuca o coração desses irmãos e irmãs, machuca também o Sagrado Coração de Jesus, porque Jesus disse: tudo o que fizerdes ou negardes a um desses menores dos meus irmãos e irmãs, a mim o fazeis ou o negais. Está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, versículo 40. Portanto, vamos olhar. Ter casa, ou ter teto para ficar, para se abrigar, sozinho ou com sua família, para se proteger, para ter segurança, para ter conforto, não é um favor para nós privilegiados, mas é um dos direitos fundamentais de todo ser humano. Infelizmente, o que vemos no Brasil e até em países riquíssimos do primeiro mundo, embora esses procuram esconder essa vergonha e chaga social, é o crescente número de moradores e moradoras em situação de rua. Para estes, a casa, a sala, a cozinha, os quartos, são as calçadas, são as praças, são as vielas de nossas cidades. Isso quando não são enxotados pelos cacetetes, a coice, a choques elétricos, a bombas de efeito moral, quer dizer, de gás, e nas tropas de choque. Para esses nossos irmãos e irmãs, como é ouvir "fica em casa"? Se o teto são as estrelas ou as nuvens carregadas de chuva, ameaçadoras de frio, se são as pontes ou as marquises, ou então o sol inclemente a lhes cozinhar os miolos. Para outros, milhões e milhões de irmãos e irmãs, a casa e o teto são casebres, são choças ou choupanas, feitos de papelão
de restos de tapumes, sobras de construção civil e telhas mais furadas e quebradas que tela de cerca. São tão pequenos e baixos essas choupanas, essas casinhas, que num espaço de 3 ou 4 metros quadrados é simultaneamente sala, cozinha, banheiro, quarto de dormir, para abrigar homens e mulheres, pais, avós, filhos e netos, amontoados, literalmente, mais que frangos em galinheiros, que gado nos estábulos ou porcos em pocilgas e chiqueiros. Como deve doer no coração desses pais ou responsáveis o apelo que é feito na televisão, no rádio, nas igrejas: proteja-se, proteja a tua família, fique em casa. Como deve doer. Mas como isto deve também doer no coração daquele ou daquela criança que nasceu em coxo de alimentar animais na pobre e fria gruta de Belém. Que casa é para ficar para quem não tem casa? E deve doer ainda muito mais quando estão zanzando de rua em rua, de bairro em bairro, de cidade em cidade, de estado em estado, ou de país em país, e veem e sabem que há aqueles que têm em seu domínio até prédios inteiros, mansões, muitos totalmente desocupados, casas e mais casas para explorar na imobiliária, ou para passeios de fim de semana ou de fim de ano no veraneio. Não se nega o direito de ter mais que uma casa, seja na cidade, no sítio, mas eu pergunto, é moral, é justo, enquanto milhões vivem como eu falei acima? É justo só porque eu posso, eu tenho dinheiro para... Eu trabalhei, acumulei. Acumular e manter fechadas tantas habitações pelo mundo inteiro, não é só no Brasil, enquanto persistem os irmãos e as irmãs sem teto e sem casa. Isso é justo? Isso é moral? Isso é ético? Este pecado é de governos, de pessoas físicas, de instituições e, ainda pior, muitas vezes, dentro da nossa própria querida igreja. O Papa Francisco, já em março deste ano, no início da pandemia, especialmente na Europa, fazia o seguinte apelo, abre aspas, palavras do Papa: enquanto os governos nacionais e locais têm emitido ordens para ficar em casa, para não espalhar o coronavírus, o Papa pede, vamos rezar e pedir para que sejam ajudados os desabrigados. E ele continua, e pede numa missa no dia 31 de março, dizendo, o sem-teto, nesse momento em que se pede para ficar em casa, onde eles podem ficar? No início da missa daquele dia, 31 de março, transmitida ao vivo da capela da sua residência, onde ele mora com muitas outras pessoas, o Papa rezou para que as pessoas tomem consciência de todos aqueles que não têm abrigo, não têm moradia, e possamos ajudá-los, e que a igreja possa acolhê-los. Por ocasião da Páscoa, o mesmo Papa Francisco mandou uma mensagem para a pastoral dos moradores de rua aqui no Brasil, dizendo, quão difícil é ficar em casa para quem mora sem casa, ou tem casa tão precária, ou para quem não tem nem sequer um teto onde ficar.
Para concluir, mas sem fechar a questão, lembro a profecia messiânica de Isaías no capítulo 65, versículo 19 a 25, que diz, vou ler literalmente da Bíblia: Jerusalém, e aí você pode colocar o nome da tua cidade, Jerusalém me alegrará, e meu povo me rejubilará. De hoje em diante já não se ouvirá aí o ruído de soluços nem de gritos. Já não morrerá aí nenhum menino, nem ancião, que não tenha completado seus dias. Ainda será considerado jovem quem morrer com 100 anos. Serão construídas casas, onde habitarão os que a construíram. Serão plantadas vinhas, cujos frutos comerão. Não mais se construirá para que outros se instalem. Não mais se plantará para que outros se alimentem. E esses que plantaram, que construíram, digo eu agora, fiquem sem casa ou sem alimento. O Isaías continua: os filhos do meu povo durarão tanto quanto as árvores, e meus eleitos gozarão do trabalho de suas mãos. Não trabalharão mais em vão, não darão mais à luz filhos destinados a uma morte repentina, porque serão a raça abençoada do Senhor, eles e seus descendentes. Antes mesmo que me chamem, eu lhes responderei: aqui estou. Até o lobo e o cordeiro passarão juntos, o leão vai comer junto com o boi e se alimentará de palha, e a serpente comerá a terra. Nenhum mal, nenhuma desordem será cometida em todo o meu monte santo, diz o Senhor. Dito isto, como podem cristãos e cristãs de plantão, confortavelmente instalados em sua burguesia e sempre posicionados desde o tempo do Brasil colônia, ao lado dos engenheiros das plantações, ou da era do açúcar na época, ou da Casa Grande, dizer que é comunista, ou é de ideologia de esquerda, uma igreja, ou um padre, um irmão, uma irmã, um leigo, uma leiga, ou mesmo um bispo, ou grupo de bispos, que escancaram essa dura realidade de nosso país e do mundo. Lembro, para concluir, a Balada da Caridade, que é uma canção já muito antiga, lá da década de 60, 1960 e poucos, que dizia: para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre, meu irmão, para ele a chuva é fria, vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Como posso ter sono sossegado, se no dia que passou, os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz, se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração, meu amor eu recusei? Para mim, o vento que assovia é noturna melodia, mas o pobre meu irmão ouve o vento angustiado, pois o vento, esse malvado, lhe desmancha o barracão. Deus, desperte em nós o verdadeiro evangelho, a verdadeira fé, o verdadeiro cristianismo. E a todos a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.